Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, querido? Aleluia. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pela maravilhosa oportunidade que nós temos nessa noite de colocar os nossos corações perante Ti, Pai, cheios de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado por cada uma das sementes plantadas no Teu reino, ao qual, Pai, nós damos uma ordem e declaramos: multiplique-se em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, somos gratos a Ti. Quantos podem dizer um glória a Deus? Aleluia. Você pode sentar, irmão, por um instante. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Obrigado, gente. Vou ficar esperto aqui para o ventilador não levantar a minha blusa. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais assim. Muito bom, boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Graça e paz, amém. Quantos estão felizes de estar aqui hoje à noite? Eu estou muito feliz, irmão, de poder estar aqui com você uma vez mais. Feliz por essa grande oportunidade, irmãos, em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas e poderosas, as quais Ele já começou a fazer hoje à noite, amém? E quantos estão cheios de expectativas? Amém, querido? Olha para essa pessoa que está mais perto de você e diz para ela: Deus não pode corresponder a uma expectativa que não existe. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali na sua casa, no seu próprio lugar de convívio, entre os seus irmãos, na sua própria terra, porque ele foi desonrado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque olhavam para ele apenas como filho de José, apenas como filho de Maria, e ele ali foi impedido por causa da incredulidade do povo. Mas quantos sabem, irmãos, que nós não somos pessoas incrédulas, nós vivemos pela fé. Amém, gente? Glória a Deus. Eu estou mesmo com o coração muito alegre por estar de volta aqui com vocês. Estou em casa, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa casa, esse é o lugar onde nós nos reunimos. E eu quero compartilhar uma palavra com você hoje à noite. Aleluia. Eu sei que eu já liberei o louvor, mas vou pedir para um dos meninos dedilhar aqui para a gente, ou o Nicásio, pode ser o Nicásio mesmo. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a presença de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos compartilhar um pouco, irmãos, sobre a obra do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que coisas grandiosas Deus separou e preparou para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14, verso 16, livro de João, capítulo 14, verso 16, vai abrindo aí. Glória a Deus, glória a Deus. Ué. Quer tocar um rock and roll, rapaz? Escuta, eu estou pregando. Que conversa é essa, irmão? É um negocinho suave, né? Aleluia. Irmãos, eu estive nas últimas semanas ensinando nossa escola Rema Brasil, lá na cidade de Vitória, irmãos. E eu quero mesmo trazer um grande abraço de toda a nossa igreja lá. Nós somos uma única família, somos uma única igreja aqui no estado do Espírito Santo. E para nós é uma alegria muito grande, irmãos. Se você ainda não tem a oportunidade de conhecer a nossa igreja lá em Vitória, você deveria gerar expectativas, né? Próximo mês, agora de agosto, nós já teremos um encontro lá, um grande evento, irmãos, mais um Prospere com a grande ministra do Senhor, Shirla Lacerda, né? Vai ser algo poderoso, irmãos. Eu acho que é dia 22, a gente vai estar trazendo mais informações. De repente a gente consegue levar até uma caravana aqui da nossa igreja, né? Vai ser algo muito poderoso. E a matéria, irmãos, foi uma matéria sensacional. Eu tive a oportunidade de ensinar a matéria evangelismo. De alguns anos que eu não ensinava essa matéria, mas uma vez mais eu pude compartilhar, irmãos, e foi algo poderoso, né? Na penúltima aula, nós fizemos uma cruzada praticamente ali na praia de Camburi. As fotos estão, acho que eu compartilhei no grupo da igreja, né? As fotos estão no portal do Verbo da Vida, irmãos. Os alunos conseguiram trio elétrico, né? Nós tivemos ali em alunos mais de 130 pessoas juntando com a equipe da igreja, né? O pessoal da monitoria, o pessoal de missões, todo mundo pegou junto. Então foi assim, um grande evangelismo ali na obra, ali na praia de
de Camburi, né? Foi algo poderoso. Eu creio que nós também tivemos aqui uma feijoada, né? No último sábado aí, foi poderosa. E as nossas feijoadas são sempre feijoadas evangelísticas, né? É feijoada, é panfleto, meu amigo, é bazar acontecendo, e a gente divulgando também o reino de Deus. Mas amém, irmãos? Aí no livro de João, capítulo 14, no verso 16, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja de vez em quando convosco. Quanto tempo, irmãos? Para sempre. Aleluia. E ele diz: o Espírito da verdade, aleluia, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Jesus, irmãos, está falando sobre essa pessoa ao qual nos foi dada pelo Senhor. Jesus disse: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E eu pergunto para você, irmãos, quem enviou o Espírito Santo da verdade? Diga comigo: o Pai, nosso Pai. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo para nós. E ele diz que esse Espírito Santo, irmãos, tem uma característica: é o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Jesus também diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele é um outro Consolador. Mas essa palavra outro, irmãos, não significa um outro diferente, não, mas um outro da mesma espécie. Jesus estava dizendo: olha, eu estou enviando um outro ou uma outra pessoa, que ele não apenas estará convosco, mas ele estará em vocês. E ele diz: para sempre. Aleluia. E isso, irmãos, faz muita diferença, porque Jesus, ele estava dizendo: eu também consolo vocês, mas eu vou enviar um outro Consolador. Ele poderia dizer: eu vou enviar o Consolador, mas ele diz: eu vou enviar um outro. Por quê? Porque Jesus não estaria para sempre com eles, não em carne, amém, irmãos? Jesus, ele tinha um período em que ele precisaria voltar para o Pai, mas ele está dizendo: eu vou enviar um outro Consolador. Esse Consolador, ele estará convosco, mas mais do que estar com vocês, ele estará em vocês. Aleluia. Ele continua falando, irmãos, aqui no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E eu quero, irmãos, dar uma pausa com você aqui, porque Jesus está dizendo que o mundo não pode, diga comigo, não pode. Olha que coisa interessante, irmãos. E o próprio Jesus está fazendo uma distinção entre nós, que somos discípulos de Cristo, com o mundo. E Jesus está dizendo: o mundo não pode receber o Espírito Santo. Aleluia. É muito importante, irmãos, porque embora nós estejamos no mundo, a Bíblia não diz que nós somos o mundo. Estamos no mundo, mas nós somos filhos de Deus. Quando Jesus diz, irmãos, o mundo, ele está falando sobre as pessoas que não possuem uma aliança direta, uma aliança real com Jesus, com o próprio Deus. Não estão aliançados, não nasceram de novo, não passaram pelo batismo, não receberam a Jesus como Senhor. Essas pessoas que Jesus está chamando de mundo, irmãos, elas vivem em pecado.
Elas vivem, irmãos, segundo o curso desse mundo, a direção que esse mundo está indo, uma direção de pecado, de morte, uma direção de separação de Deus. E estes que são o mundo, irmãos, Jesus está dizendo, eles não podem receber o Espírito Santo. Aleluia. E aqui, irmãos, eu pergunto algo para você: quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Aleluia. Não, você tem convicção disso? Eu quero que você tenha convicção disso. Quantos aqui receberam o Espírito Santo, irmãos? Então deixa eu te falar uma coisa: você não pode viver como o mundo vive. Se eu e você recebemos o Espírito Santo, irmãos, significa que nós somos uma raça totalmente diferente, irmãos. Um novo tipo de gente que agora vive com a presença de Deus todo o tempo em si mesmo. Aleluia. Vamos continuar lendo, irmãos. Porque não o vê, não pode receber. Diga comigo, não pode receber. Não, vamos lá, gente, diz assim comigo, não pode receber. Não pode. Não pode ver, diz comigo, não pode ver. Diz assim comigo, nem o conhece. Olha que coisa interessante, irmãos, que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Jesus está dizendo que o mundo, em primeiro lugar, não pode receber o Espírito Santo, que não pode ver o Espírito Santo, e que nem conhece o Espírito Santo. E agora, irmãos, eu quero lembrar para você uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, que Jesus se encontrando com Nicodemos, Nicodemos disse: olha, mestre, sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus disse: olha, Nicodemos, ninguém... Jesus diz assim: necessário é nascer de novo, Nicodemos. O que você precisa é nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Então, irmãos, o novo nascimento é o passo, é a porta de entrada, em que nós, irmãos, recebemos uma natureza divina, e junto com essa natureza divina, nós recebemos o Espírito Santo que passa a habitar em nosso coração. Amém, irmãos? Mas as pessoas que não nasceram de novo, elas não podem ver, não podem receber o Espírito Santo, e nem conhecem o Espírito Santo. O contrário, irmãos, é completamente verdade para mim e para você. Ou seja, nós que nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a capacidade de ver o Espírito Santo, irmãos, e nós sentimos e conhecemos o Espírito Santo. E deixa eu te dar uma grande revelação, pastor, eu queria tanto ter uma experiência com o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, irmãos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram um som de um vento veemente e impetuoso, ao qual encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Ou seja, eles ouviram o Espírito, eles sentiram o vento, irmãos, e ouviram o vento, sentiram. Eles puderam ver, sentir, eles puderam sentir o vento, eles ouviram como um vento impetuoso, mas eles também viram como línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo os concedia que falassem em outras línguas. Então eles de repente começaram a orar em outras línguas, irmãos, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles começaram. E a Bíblia diz, irmãos, que todos que estavam ali reunidos, cada um conseguia sobrenaturalmente ouvir na sua própria língua materna. Enquanto os crentes cheios do Espírito Santo oravam em línguas estranhas, os outros
estavam ouvindo como idiomas, na sua própria língua, os mistérios de Deus. Aleluia, você está comigo, irmão? Aleluia, diz assim comigo: eu sou uma nova raça, um novo povo aqui nessa terra. Jesus foi, irmãos, o primeiro dessa nova raça. Jesus, ele foi até João Batista, foi batizado nas águas, e a Bíblia diz, irmãos, que eles puderam ouvir uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea, de uma pomba. E depois dali, irmão, Jesus se assentou e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu, me capacitou para pregar as boas novas do Evangelho. Amém, irmãos? Você está aqui ainda, querido? Você já foi para casa? Eu sei que você está pensando no jogo do Palmeiras, mas não pensa nisso agora não, irmão. Sara, pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Eu acho que está querendo ir para o banco, hein, André? Mas fica ligado, irmão. Diz assim comigo: eu carrego a presença dentro de mim. Abra aí em João, no capítulo 14, ainda no verso 26. A gente está lendo. Vamos terminar aqui o 17, por enquanto. Porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora versículo 26, olha o que diz, irmãos. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, irmãos? Sabe por que isso é tão importante? Porque existe uma classe de crente, irmãos, por aí, que eles pensam que ser do fogo, do manto, da unção, é muito melhor do que ser da palavra. Até porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Diga comigo: misericórdia. Não, diga comigo: misericórdia. Não, irmãos, isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo estava falando sobre a letra, a lei de Moisés, que apresentava ao homem o seu próprio pecado, para que ele se arrependesse perante o Senhor. Essa era a lei que matava. Amém, gente? O Espírito verdadeiramente vivifica o quê? A palavra de Deus. E Jesus está dizendo, irmãos, que o Espírito Santo Consolador, ele irá nos ensinar todas as coisas que Jesus já ensinou antes. Ele irá lembrar sobre todas as coisas que Jesus falou antes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Versículo 27: deixo-vos a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Nem se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, gente? Somente até aqui. Parece que Jesus está mudando de contexto, mas sabe, irmãos, ter o Espírito Santo habitando em nós é verdadeiramente ter a capacidade, irmãos, de viver aqui nessa terra como que anestesiado a tudo aquilo que acontece, irmãos, ao nosso redor. O Espírito Santo, irmãos, ele nos fortalece, ele nos capacita para nós termos a condição de viver uma vida reta e plena diante do Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, para que ele nos ajude em nossas fraquezas e nós possamos viver uma vida de santidade perante o Senhor. Aleluia.
Sabe que muitas vezes, queridos, a gente ainda tem dificuldade com algumas coisas, com alguns pecados, com algumas fraquezas. Mas sabe por que possivelmente esse tipo de coisa pode estar tendo poder sobre nós, irmãos? Porque nós estamos contando pouco com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero te chacoalhar aqui hoje à noite, e eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você orou em línguas? Ou o quanto, pastor, eu orei em línguas hoje? Que bênção, glória a Deus, eu também. Mas o quanto, irmãos, que você tem orado em línguas, com qual constância, quanto tempo? Será que você tem verdadeiramente separado um período, irmãos, para orar em outras línguas? Porque a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica a sua fé. Enquanto eu estou orando em outras línguas, irmãos, eu estou me enchendo do Senhor. Mas antes da gente entrar aqui, irmãos, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Livro de 1 Samuel. Você está aqui ainda, irmão? Assim comigo, eu não estou num velório. Não, irmão, a gente não está no velório, não, a gente está numa festa. Amém, gente? Então se alegre, meu irmão. Que é isso? 1 Samuel, capítulo 7, verso 1, diz assim: então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, ou no lugar alto, e consagraram Eleazar, seu filho, para do Senhor. Versículo 2: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a... Quanto tempo, irmãos? 20 anos. Diga comigo, 20 anos. 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia está dizendo que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E eu quero lembrar para você, irmãos, que a arca da aliança era a presença manifesta do Senhor, numa arca, numa caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Amém, gente? E aonde essa arca da aliança ia, irmãos, a presença do Senhor estava manifesta naquele lugar. Mas embora a arca da aliança estivesse por 20 anos naquele lugar, irmãos, o que a casa de Israel tinha, o que o povo de Deus tinha perante o Senhor, era apenas lamentações. E eu te pergunto, irmãos, como é que alguém pode viver 20 anos lamentando perante o Senhor? Para pensar um pouco sobre isso. Você tem a oportunidade de estar perante Deus, na presença de Deus, e tudo que esses homens tinham era lamentações. Diga comigo, misericórdia. E parece que muitas vezes a igreja está desse jeito, irmãos. Chega na igreja, só murmúria, lamentação, só palavra de fracasso, derrota. Isso não é para você, irmãos. Nós somos chamados para festejar na presença do Senhor. Assim como Davi dançou, assim como Davi pulou, irmãos. Aleluia. Você não foi chamado para viver em frieza espiritual, não, irmãos. Tem crente que só murmura, só lamúria. Nós não somos desse time, irmãos. Nós somos da fé. E nós mudamos circunstâncias de acordo com a palavra que nós liberamos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, como é que um crente só murmura perante o Senhor, não considerando a presença?
Porque deixa eu te dar uma real aqui hoje à noite. Se o Espírito Santo habita aí dentro de você, tudo que você faz, Ele está presente. Se o Espírito Santo está aí dentro, tudo que você vê, o Espírito Santo está vendo junto. Tudo que você faz, o Espírito Santo está do teu lado, está dentro de você. Aquilo que você diz, o Espírito Santo está ouvindo. Aquilo que você escuta, o Espírito Santo está ouvindo também. E a Bíblia diz, irmãos, que não pode na mesma fonte haver água doce e água salgada. Ei, irmãos, entre você e Deus, se tiver que colocar na balança, irmãos, nós sempre teremos que abrir mão para deixar o Senhor operar em nossa vida. Você decidir viver uma vida, irmãos, que não agrada ao Senhor, com o Espírito Santo habitando aí dentro, é pedir para viver em lamúria. E aí deixa eu te lembrar uma coisa: juízo de Deus ainda existe. Diz assim comigo, juízo. E sabe, irmãos, o que muitas pessoas não entendem sobre juízo é que quando eu decido viver uma vida de pecado, Deus ele se torna incapacitado de me abençoar. Porque imagina o teu filho te desobedecendo todo o tempo. Você diz, não faz isso e ele faz, não faz isso e ele faz, não faz isso e ele faz, e aí você vive recompensando ele. Imagina, irmão, se você recompensa um filho que te desobedece. Sabe o que você está fazendo? Você está sendo conivente com ele. Você está recompensando a desobediência. Alô? Amém, irmãos? E Deus não faz isso. A Bíblia diz que nós vivemos nos desviando do mal, da aparência do mal. Amém, irmãos? E quando você decide viver uma vida dessa forma, eu até compartilhei isso ontem lá na casa do Johnny, com a Gisele. É como se nós estivéssemos debaixo de um grande guarda-chuva, irmãos, diante de uma tempestade, mas nós estamos guardados, com um enorme guarda-chuva que nos cobre. Mas você decide viver em pecado, irmão, você está fazendo isso aqui, ó. Não quero isso, eu quero viver debaixo da chuva. E você decide sair da presença. Não que o Espírito Santo saia de você, mas você não usufrui de tudo aquilo que o Espírito Santo tem de sobrenatural para você. Ele continua aí, mas ele está, irmão, amortecido, está apagado, está engessado. É como se você pegasse o Espírito Santo e dissesse, olha, Espírito Santo, não preciso de você, continue aí, mas olha, deixa que eu vou fazer minhas coisas aqui. E você desconsidera o Espírito Santo. E Paulo diz, não apague o Espírito Santo, não extingue o Espírito Santo. Existe, irmãos, uma presença de Deus em que nós vivemos nela, porque o salmista Davi, ele diz, olha, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu for para o mais alto monte, lá tu estás, ao mais profundo abismo, lá estás também. Para onde você sai da presença do Senhor, não tem como, porque nós vivemos nela todo o tempo. Onde você está, o que você diz, o que você faz, Deus está sempre presente, irmãos. Não existe lugar onde Deus não esteja, porque Ele é onipresente. E além disso, o Espírito Santo ainda habita em você. Agora, irmãos, existe algo chamado presença manifesta. Sabe o que é isso, irmãos? É quando a unção do Espírito Santo se manifesta. E aí, irmãos, milagres acontecem.
Aí, irmãos, cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, irmãos, milagres acontecem, demônios são expulsos. O sobrenatural de Deus, irmãos, entra em movimento. E aí, meu querido, nós precisamos estar debaixo de uma vida de santidade no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E esse povo, irmãos, estava 20 anos lamentando, porque eles não estavam honrando a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você precisa considerar, irmão, a presença manifesta do Senhor. E mais do que isso, você precisa desejar ela na sua vida. Não está, irmãos, como insensível, como anestesiado. Aleluia. Mas considerar a presença. Ter a capacidade, irmãos, de fechar os teus olhos e saber: eu não estou só. O Espírito está em mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre comigo ainda, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo, irmãos? 3 meses. Diz comigo: 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Eita, aleluia! Olha que coisa interessante, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Eita, meu Pai do céu. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha para mim, irmãos. 20 anos na casa de um, só tinha lamentações. 3 meses na casa de outro, o que é que tinha, gente? Bênção do Senhor manifesta. Agora, queridos, o que é muito interessante é que aqui havia alegria. Alegria e sacrifício. Diz comigo: alegria e sacrifício. Então faz assim comigo: ha, ha, ha. Esse seu ha, ha, ha foi horrível. Esse ha, 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 seu irmão, foi quase um misericórdia de mim, Senhor. Não, faz comigo um ha, ha, ha de verdade. Faz ha, ha, ha. Aleluia. Você precisa rir mais. Você precisa se alegrar mais, Senhor. Você precisa, irmão, reconhecer mais o Senhor na sua vida. Alegria e sacrifício, irmão. Aleluia. Alegria, sacrifício. Eles sacrificavam ao Senhor. Eles estavam cheios de alegria, irmãos. 3 meses. E a bênção do Senhor operava na casa de Obed-edom. Irmãos, era a mesma arca, era a mesma presença. O que faz 20 anos de lamentações para um povo e 3 meses de bênção para outros? Qual a diferença, irmãos? Porque, irmãos, para eles, possivelmente a arca da aliança tinha virado só um móvel.
Quem sabe que eles colocaram um vasinho ali na Arca da Aliança? 20 anos, irmão. Se você parar para pensar, pode ser, a Bíblia não diz, mas depois de algum tempo, você olhava para aquela arca, e você já olhava, irmãos, do mesmo jeito que você olhava para um aparador, uma cama, um móvel qualquer. Afinal de contas, não foi isso que fizeram com Jesus, irmãos? Eu comecei falando sobre isso. Sabe o que paralisou o agir de Jesus na vida dos seus? Foi não considerarem a unção, não considerarem o sobrenatural, irmãos. Sabe o que pode ter trazido lamentações para aquele povo? Ter olhado para a Arca da Aliança como se olhava, irmãos, para um vaso de planta, ou talvez um arranjo, irmãos, de flores artificiais, sem vida. E eu te pergunto, como que você tem considerado o Espírito Santo que habita em você? Como você tem vivido com o Espírito Santo que habita em você, irmão? Com alegria, com sacrifícios ao Senhor de louvor e adoração? Ou você tem estado anestesiado, irmãos, sem sentir a presença manifesta do Senhor? Irmão, eu quero mais do poder de Deus na minha vida, querido. Irmão, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero me desviar do mal, querido. Eu quero viver uma vida de santidade cada vez mais, me desviando do mal, não dando lugar à aparência do mal, irmãos, não deixando com que a santidade do Senhor seja ferida na minha vida. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, o próprio Jesus orou dizendo: Pai, afasta de mim, Senhor, me livra de toda tentação. Jesus orou, irmão, Jesus pediu ao Pai: não te apartes de mim, livrai-nos, Senhor, livra-nos do mal, não deixa cair em tentação. Qual foi a última vez, irmãos, que você orou a Deus pedindo livramento do pecado? Para pensar, porque se Jesus orou, irmão, eu não vou orar. Jesus orou, irmãos: livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Aí você é bom demais para não orar esse tipo de coisa. Para pensar, não precisa trazer outro não, está na mesa. A gente precisa, irmãos, fazer esse tipo de oração. Pedir ao Senhor: Pai, eu não fui chamado para viver uma vida de desonra, mas uma vida de honra ao Senhor. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, 1 Coríntios. Verso 1, capítulo 1, verso 1. Aleluia, diz assim comigo: eu vivo na presença do Senhor. Diz assim comigo: eu considero a presença do Senhor. Diz comigo: aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, o Senhor estará sempre comigo. Diz assim comigo: o Espírito Santo da verdade habita em meu coração. Aleluia. 1 Coríntios 1 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo está dizendo: não estou sozinho nessa, mas ele reconhece um chamado da parte do Senhor para que ele fosse apóstolo. Amém, irmãos? E eu te pergunto: qual o chamado de Deus na tua vida? Para que você foi chamado? Eu vou perguntar mais: o que é que você está fazendo hoje
Porque, irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para fazermos muitas coisas. Eu sei que cada um de nós temos um chamado, seja nos 5 dons ministeriais ou até mesmo no chamado dos socorros. Como trabalhar nos departamentos. Departamento agora mesmo, tem gente trabalhando lá no departamento de crianças. Eu tenho uma equipe trabalhando aqui no diaconato. Tínhamos uma equipe aqui maravilhosa no departamento de música. Estamos cumprindo um chamado. Somos chamados, irmãos. Outros são chamados para ministrar a palavra e por aí vai. Paulo estava dizendo, eu sou chamado para ser apóstolo. Mas na continuação, irmãos, ele não fica só nisso. Ele diz no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Tem alguém santificado aqui, irmão? Eu quero que você olhe para mim agora. Porque quando a gente fala sobre santificação, você tem que entender que ser santo é uma coisa que nós já somos. Amém, gente? O que é ser santo? É ser separado desse mundo. Você foi santificado, você foi separado dele. E Jesus fez isso perdoando todos os seus pecados. Então, quando você vem para Jesus, o teu passado ele é apagado. E o Senhor diz: jamais me lembrarei deles, porque eles serão lançados onde, gente? Vocês estão demais, hein? Pensei que eu ia pegar alguém aqui com a história do mar do esquecimento. Mas nas profundezas do mar, o Senhor diz: jamais me lembrarei deles, das tuas transgressões, dos seus pecados. Mas, irmãos, pode ser que na caminhada a gente tropece, acabe cometendo um erro ou outro. Então eu preciso entender que os meus pecados do passado foram perdoados, mas eu tenho uma vida que deve, irmãos, ser compatível com a minha realidade hoje, como filho de Deus, como crente, como trabalhador na obra do Senhor. E aí, irmãos, o nível de responsabilidade só aumenta. Se você se converteu hoje, você tem um nível de responsabilidade. Se você, irmãos, está caminhando um pouco mais, e você já conhece um pouco mais da palavra, o teu nível de responsabilidade aumenta. Mas aí você já fez discipulado na igreja, já fez o rema, aumentou ainda mais, meu irmão. E aí você quer trabalhar na igreja, meu querido, aí é que o nó arrocha. Mas aí eu tenho um chamado ministerial. Aí, meu irmão, eu vou te falar uma parada: a quem muito é dado, muito será cobrado. A ponto de Tiago dizer: não queira ser muitos mestres. Isso aí. Porque verdadeiramente, irmãos, a quem muito é dado, muito é cobrado. E você precisa ter uma vida condizente, de crescimento, de avanço. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que está brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Mas aí, irmãos, muitas vezes, em vez de eu estar crescendo em Deus, eu estou numa constante. E parece que eu estou vivendo hoje o que eu vivia no passado. E o Senhor não nos chamou para isso. E Ele continua falando no versículo 2: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o que, gente? Não, chamados para ser o que, gente? Santos. Assim comigo: meu primeiro chamado é para ser santo. É o nosso primeiro chamado, irmãos. E você deve orar ao Senhor dizendo: Pai, coloca guarda nos meus olhos, coloca guarda na minha boca, guarda nos meus ouvidos, Pai, para que verdadeiramente eu não caia, eu não desagrade ao Senhor. Aleluia. Como Jesus orou: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aleluia. Glória a Deus. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Sabe o que Paulo está dizendo? Enquanto onde houver um crente, ele é chamado para ser santo. Seja em Corinto, seja em Vitória, seja em São Mateus, seja até em Caruaru, irmão. Chamados para ser santos. Amém, gente? Mas eu quero, antes de finalizar, que você abra comigo aí em Atos, capítulo 6, verso 1. Fala sobre o levantamento dos diáconos na igreja. E eu quero dizer, irmãos, que esse padrão, ele não é apenas para os diáconos, mas para todos aqueles que trabalham na igreja. E ele diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, irmãos, não é razoável que aqueles que estariam pregando a palavra deixassem o ministério da oração e da palavra para estar servindo às mesas, porque o servir às mesas era coisa que outras pessoas poderiam fazer, enquanto eles se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Amém, irmãos? Versículo 3: mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém, irmãos? Você vai enxergar aqui comigo 3 qualificações. Diga comigo: 3. Para ser um trabalhador, irmãos, para servir às mesas. E sabe o que é que significa o sentido da palavra diácono? É como um garçom. Nós tivemos a irmã que serviu aqui, muito obrigado, querida. Alguém que está servindo como um garçom. Servir às mesas tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para pensar nisso, irmão. Para servir uma mesa na igreja, tinha que ser cheio do Espírito Santo. E eu quero te perguntar hoje à noite, irmão: você é cheio do Espírito Santo? Se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Esse é o primeiro ponto. Mas para você trabalhar na igreja, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E isso quer dizer, irmãos, que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter sido batizado com o Espírito Santo. Então, irmão, vamos passar a régua aqui. Para ser do louvor, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para ser do diaconato, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para ensinar as crianças, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para pegar numa vassoura e varrer a igreja, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para, irmãos, lavar um banheiro na igreja, tem que ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Não é porque esse lugar você tem que tirar a sandália dos pés porque ele é santo. Não, irmãos, é porque você é santo. E deixa eu te falar, irmãos, as pessoas precisam sentir mesmo a presença manifesta do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. E se você, querido, não honra, não considera isso, eu quero dizer para você, irmãos, você está perdendo uma parte de extrema importância, que é o mover do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que é que eu faço? Busque com zelo
os dons do Espírito. O que ora em outras línguas, e ainda mais que profetizeis. Mas não era só isso, irmãos, eles também precisavam ter boa fama. Ser pessoas de boa fama, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria, que é a palavra de Deus sendo posta em prática no tempo oportuno. Então, irmãos, na igreja de Atos, para se servir a comida e bebida, eu tinha que ter uma vida de boa reputação. As pessoas não poderiam falar mal de mim ou ter alguma acusação contra mim. Eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo, e eu tinha que ter Bíblia na minha vida, para que quando eu precisasse, eu colocasse a palavra em prática. Aleluia. Então, irmão, não vem com essa. Não é de qualquer jeito. E vou te dar mais uma real. Servir na igreja não é fazer favor para ninguém. Você não serve na igreja porque não tem outro. Não, irmão. Ei, servir na igreja é uma honra. É um prazer, irmão. Pastor, mas eu acho que o crivo é muito alto. Então fica no banco. Tá tudo bem. Congrega. Se enche, recebe mais. Mas para servir, precisa ter responsabilidade com a presença nesse lugar. Porque Deus não merece, irmãos, as coisas sendo feitas de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Eu preciso me enquadrar no padrão de Deus. Amém, querido? Você pode ficar de pé nesse momento?